Boa noite a todos. Se bem que com essa claridade toda parece à tarde, né? Mas já são 7 horas, já tá, então é boa noite. Vamos nos reunir mais uma vez, né? Para ouvirmos hoje a nossa irmã Cristina Ferro. Vamos começar com a nossa prece para a gente sintonizar, né? Entrar no clima aqui para a gente aprender um pouco mais da doutrina espírita. Pedimos nesse momento aos bons amigos que com certeza aqui estão a nos auxiliar nessa tarefa, no trabalho dessa casa, que possam nos envolver com fluidos de amor, de tranquilidade, e que possamos, com a permissão de Deus e o auxílio do nosso Mestre Jesus, nos colocarmos atentos, humildes, para apreendermos todos esses ensinamentos que a doutrina espírita contém, doutrina que nos norteia a maneira de sermos, de lidarmos com o nosso próximo, nos ajuda, nos orienta e nos esclarece de quem nós somos, o que aqui estamos fazendo, e que a nossa irmã que fará uso da palavra seja inspirada e auxiliada por esses amigos que aqui estão. Graças a Deus, que assim seja. Bom, com vocês, Cristina Ferro. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, né? A gente realmente tem que agradecer a Deus a oportunidade de aqui estarmos, de dar uma paradinha no nosso ritmo de vida, nos nossos afazeres, no nosso cotidiano, e parar aqui nessa hora para que a gente possa refletir um pouco sobre o que nós estamos fazendo, né, da nossa caminhada, dessa oportunidade, dessa vida, dessa encarnação. Quando a gente inicia o ano, a gente ouve muito, né, existem muitos desejos de paz. Eu desejo que você tenha muita paz, que você tenha muito sucesso, tenha muitas realizações. E eu escolhi para a gente conversar um pouco, né, sobre o que seria a paz. Sobre essa paz que a gente fala, que a gente ouve, mas que de repente a gente não percebe, né, em que nível a gente está querendo a paz, está fazendo alguma coisa por essa paz e que a gente percebe a paz no mundo, né? E aí, no capítulo 23 do Evangelho, segundo o Espiritismo, onde o nome do capítulo é Moral Estranha, nós temos um item aqui onde Jesus diz: não vim trazer a paz, mas a espada. E a gente fica se perguntando o que ele quis dizer com isso, né? Ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. O que será? Isso não combina com a gente sabe que Jesus era doçura, era bondade, ele veio falar para a gente, ele veio nos ensinar o amor ao próximo como a ti mesmo. Então, como ele diz que ele não veio trazer a paz, mas a espada? Em primeiro lugar, os espíritos aqui, eles vão colocando uma questão histórica, a princípio uma questão histórica, que seria que toda ideia nova no mundo, né, encontra uma oposição. E quanto mais verdadeira, quanto mais profunda é essa verdade, ela vai gerar reações mais violentas, vai gerar reações maiores, porque ela vai ferir aos interesses pessoais, aos interesses daqueles que estão no poder. E essa ideia nova que Jesus veio proclamar com a doutrina, né, ela minava as bases daquelas autoridades, a base em que estava construída aquela sociedade. E por isso houve uma reação, que foi uma reação forte, foi uma reação, aquela mensagem que ele trazia, que ia contra tudo que os poderosos faziam. Então eles acharam que matando o homem, eles matariam a ideia também. Só que essa ideia, e Jesus era um mensageiro dos desígnios de Deus, da verdade, e não adiantou nada, muito pelo contrário, né? O fato de matarem Jesus e dele ter aparecido e tudo que se desenrolou na história, até hoje veio confirmar que foi uma tentativa inútil, até acendeu, né, mais a ideia,
como também mais tarde, quando queimaram os livros, né, do Espiritismo, das obras básicas, quando esses livros foram queimados, aí que despertou a curiosidade das pessoas acerca do que estava escrito naqueles livros. Então é muito importante que a gente possa ter essa consciência de que Deus está no comando, né? A verdade, os desígnios de Deus, nós somos muito infinitamente pequenos, a gente não vai conseguir mudar o rumo, né, daquilo que é imutável, daquilo que Deus colocou. O cristianismo surgiu quando o paganismo já estava, a razão já questionava, a humanidade já tinha evoluído a ponto de não mais estar se dando muito bem com aquelas ideias que pregavam o quê? Que tinha muitos deuses, eram chamados pagãos aqueles que não seguiam as leis, né, que tinham uma vida desregrada, mas aqueles poderosos que estavam tendo vantagens com aquilo, não queria que essa ideia, a ideia que o Cristo veio colocar, que ela crescesse de jeito nenhum. E a gente falou aqui que isso era uma ideia nova, que eram ideias que vieram ao mundo e era uma novidade. Mas será que era uma novidade? Dentro desses desígnios de Deus, já haviam vindo outros encarnados, outras pessoas que já estavam preparando o terreno para que a gente pudesse ouvir, para que a gente pudesse estar mais aberto, houvesse um clima melhor, para que essas ideias pudessem ficar ali, né, como ficaram adormecidas em muitos momentos. Houveram lutas, houveram essas coisas todas, mas as ideias ficaram, porque tiveram seus precursores. E aí eu proponho que hoje a gente até faça uma viagem ainda maior na história, porque um dos precursores de Jesus foi Sócrates. Ele viveu 500 anos antes de Cristo. É muito tempo para o tempo que a gente está agora, né? E é muito interessante quando a gente vai olhar essas ideias de Sócrates, se não tem tudo a ver com o cristianismo, tem tudo a ver com o que a gente vive agora, porque nós, nas nossas diversas oportunidades de encarnação, a gente vai caminhando a passos lentos, a passos bastante lentos. Então, esses ensinamentos de 500 anos antes de Cristo ainda nos dizem respeito hoje. E aqui no início do livro, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, existe um resumo da doutrina de Sócrates. Sócrates também, ele abalou as estruturas da época onde ele viveu, né, na Grécia, em Atenas, porque a doutrina dele, ele falava da encarnação, ele falava da existência da alma, da sobrevivência da alma, ele falava desses princípios. Olha como começou muito tempo antes essa preparação para que Jesus viesse. Ele também abalou as estruturas porque ele era contra a hipocrisia e falava das virtudes, do que era verdadeiro, do que a gente tinha que se preocupar, o que era o importante na vida. Ele se perguntava por que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo e para onde que a gente vai. E nessa sua peregrinação, nas ideias que ele, nos diálogos, nas conversas, ele foi formando uma doutrina que fala disso, da unicidade de Deus, da imortalidade da alma e da existência da vida futura. E o primeiro tópico aqui desse resumo diz que o homem é uma alma encarnada, que antes da sua encarnação ela existia junto aos modelos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se delas ao encarnar-se e, lembrando seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas voltar. Será que isso não tem a ver com o que a gente aprende, né, no cristianismo, no espiritismo? Tem primeiro que ele bota dois princípios, o material e o imaterial. Quando ele fala isso, que é uma alma encarnada, é uma alma que está num corpo. E ele coloca que essa alma já existiu e ela tem uma intuição de que ela já existiu, que ela quer voltar para esse lugar. Então também fala, né, de um mundo que não é esse material, de que não tem fim a vida, quando a gente morre aqui acabou. Ele já falava isso nessa época, ele já preparava a gente para aceitar e para entender isso, né? E eu acho interessante quando ele coloca aqui
sobre o belo, né? Que a gente, quando encarna para ele, para Sócrates, a gente fica com aquela vaga impressão, a gente fica com a lembrança de alguma coisa que talvez a gente tenha deixado, que seja o belo, que seja o bom. E isso é muito importante quando a gente vai refletir hoje em dia, quando a gente reflete no caminho que a gente percorreu durante todas as encarnações e que a gente está hoje aqui, em como a nossa sociedade se estruturou em termos de culpa, em termos de certo e errado, em termos de... O que a sociedade passa para a gente que hoje é forte na gente? Por que eu quis trazer isso? Porque quando a gente pensa, quando a gente se pensa enquanto alguém ruim, a gente se pensa enquanto alguém que tem um monstro dentro de si mesmo e que tem que se controlar e que tem que se torturar para que esse monstro não venha aflorar, como se nós fôssemos maus. Deus não nos criou maus, Deus não criou, né, a humanidade, os espíritos, Ele criou simples e ignorantes, mas Ele não nos criou maus. E essa ideia que a gente tem hoje, dessa maldade que eu tenho que me esconder, eu tenho que me isolar, porque eu tenho muita coisa ruim dentro de mim. Quando a gente fala em conhece-te a ti mesmo, a gente não está se referindo, então eu vou destapar aquela fera que tem dentro de mim, porque eu sou um lobo, né, disfarçado de cordeiro. A gente nunca ouviu isso, né? Quando a gente pensa, não, eu não posso me mostrar como eu sou, porque eu sou horrível, né? Porque eu tenho ciúme, porque eu sou vaidoso, porque eu sou orgulhoso. Quando a gente consegue perceber essas facetas da nossa personalidade,